e todos estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com São e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Mas o Senhor nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Chorem e peço pelo Senhor, que assim como sei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de quem tomaram a nossa vida. Livrem-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém na tua casa. O fio de escarlate será o sinal da tua janela, que teu nome sério te livra do mal. O Deus nos ouviu e se agradou, na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir, ele é Deus, porque Raabe se arriscou pelos teus. Eu vou descer com livramento pelo céu. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas Raabe está com vida. Os muros derrubados, mas Raabe está de pé. O mundo a desprezou, mas eu honrei a sua fé. Trabalhaste pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escape e livramento. Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelo céu. Livro da casa, livro da vida, livro do filho, livro da filha. Livro você, livro vocês, ninguém toca do que é meu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina. Quero o arco, corpo, a lança, eu preservo a sua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, desço com livramento, com escape e com resposta. Se tem fio de escarlate na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Podem cair os muros, a parede e a muralha, a direita, a esquerda, mas não vai a tua casa. Na tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Mil cairão ao seu lado, 10 com a sua direita, mas não será atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza. Alegria está na casa, não vai se ferir nenhum. Porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não me toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Mil cairão ao seu lado, 10 com a sua direita, mas não será atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza. Alegria está na casa, não vai se ferir nenhum. Por amor a ti, livrarei cada um. Em nome de Jesus. Nós estávamos aqui, aí o pastor Domingo ele fez um apelo. Ele falou: gente, nós estamos precisando de um obreiro lá em Minas para ser enviado como missionário, um casal de missionário. Quem é de vocês que aceita este convite para fazer a obra de Deus lá em Minas? Eu sentado eu estava, continuei sentado. Quando todos os obreiros se levantaram, só eu vi que só faltava eu. E ele, o pastor Domingo, ele continuou esperando. Aí ele olhou para mim, falou: Zé Deus, você vai? Eu levantei a mão e falei: se Deus me mandar, está me mandando, eu vou. Aí eu vim aqui na frente. Aí ele olhou para a minha esposa
E falou, ela não queria nem saber de ir para a missionária, já sabia o sofrimento, mas irmãos, quem mais sofreu, eu estou falando aqui, mas com cuidado que eu estou com a garganta inflamada e com um resfriado forte. Quem mais sofreu foi Jesus, carregando a sua própria cruz, que ali estava o peso, que era o meu e o seu pecado, o pecado da humanidade. E ele sofreu. Ele poderia, naquele momento, ele poderia rejeitar aquele sacrifício, mas ele não rejeitou. Ele foi até o final. Então, fazer a obra de Deus é com sofrimento, pisa em espinhos, muitas vezes é apedrejado por perseguições. Quando nós chegamos naquele lugar, lá em Minas, irmãos, se deixa eu falar aqui o que ficou para trás. Aí quando o pastor fez o apelo aqui, isso foi numa sexta-feira à noite, eu folgava sábado e domingo. Quando eu cheguei na empresa, pastor, o inspetor estava lá me aguardando. Na segunda-feira, ele falou, Zé de Deus, pois não, chefe. A empresa está te dispensando. Você quer ir? Eu falei, se a empresa está me dispensando, eu vou. Aí eu falei consciente do que Deus tinha falado comigo. Aí tudo bem, me dispensou, pagou todos os meus direitos, estava vendo tudo direitinho, tal, caminhão de mudança, chegamos lá e fomos para a batalha. E quando chegamos lá, entramos em uma guerra, porque o pessoal de uma igreja pentecostal que tem lá, eles começaram a levantar calúnia contra mim. Irmãos, ser missionário não é fácil. Ora pelos missionários. Começaram a levantar calúnia contra mim. Por quê? Porque existiam muitas pessoas desviadas ali da igreja deles, muitas pessoas aceitando a Jesus. E eles começaram a levantar calúnia contra mim, até para mim conseguir arrumar uma casa, alugar uma casa ali naquela pequena cidade para nós morar. Foi difícil. Então, foi difícil. Foi um ano para nós podermos conseguir alugar a casa ali. Aí fomos trabalhando, ganhando almas para Jesus, o número crescendo e tal. Aí tinha uma casa lá alugada e não alugava para ninguém. Aquela placa ficou lá até o dia que a mulher mandou me chamar. Sabe o que aconteceu? Eu vou falar que é para os irmãos orar em favor dos missionários. Sabe o que aconteceu? O pessoal daquela igreja, o pastor com os obreiros, foi lá na casa daquela mulher falar que eu era um falso pastor, que era para ela, e que eu era um mau pagador, para ela não alugar a casa para mim. E foi assim. Eu andava, nós tínhamos a igreja lá naquela cidade, e eu andava com a minha esposa na garupa da bicicleta, 18 quilômetros, na BR-116. Quando era a noite que a gente ia voltando, sabe, naqueles morrão, naquelas curvas, que aquelas carretas vinham com aqueles farol ligados, me secava tudo. Mas teve uma vez que quase eu ia caindo numa ribanceira lá. Ali embaixo. Mas Deus pôs a sua mão. Deus pôs a sua mão. Quando foi um dia, uma irmã, uma senhora que estava lá com a gente, falou: pastor, por que o senhor não muda para cá? Eu expliquei para ela a situação. Falei: não sei, tem uma casa ali para alugar, mas não consigo alugar. Essa irmã foi, ela conhecia a dona da casa, foi e conversou com a dona da casa. Por que a senhora não aluga a casa para o pastor Zé de Deus? Aluga para ele a casa, ele é homem de Deus, a gente já faz tempo que conhece ele. Aí a mulher foi e explicou para essa irmã a situação. Que esses obreiros tinham ido lá falar calúnia contra mim, para mim não conseguir casa ali, com medo de eu pegar as coisas da igreja dele. Mas não, a gente não vai para pegar crente de igreja, conquistar crente de igreja nenhuma, não. Mas os desviados e os não
conhecedores da palavra de Deus. Aí a mulher mandou me chamar lá, eu fui. Fui lá. Quando ela chegou, está aqui, pastor, as chaves. A casa, a partir de hoje, é do Senhor, até o Senhor estiver morando aí. E ficamos lá, irmãos. Fizemos a obra de Deus lá, construímos lá pela misericórdia de Deus 2 igrejas, saímos de lá, deixamos o povo de Deus lá adorando a Deus. E na época da inauguração de uma das igrejas, o pastor Domingo foi com um ônibus de gente aqui. Tem alguém aqui que estava lá? Levante a mão, os irmãos. Fica de pé, irmãos, os que foram lá nessa viagem. Fica de pé, por favor. Tem dois ali. Tá vendo os irmãos aí estavam lá? Tinha mais gente, né, que não está aqui, né? Foram lá na inauguração e foi uma bênção. Então ficamos lá, irmãos. Ficamos lá, Deus abençoe os irmãos. Ficamos lá fazendo a obra de Deus, com sofrimento ou sem sofrimento. Aí o nome de Jesus foi glorificado. Então nós estávamos construindo uma das igrejas nós estávamos construindo. Quando estava pela metade, as paredes levantadas pela metade, passou um obreiro daquela igreja lá e falou para os irmãos assim: vocês estão trabalhando aí em vão, porque Deus me mostrou congregação fora de tempo. Isso quer dizer, não vai para lugar nenhum. Mas eu tinha convicção no Deus que me enviou. Eu tinha convicção no Deus que me enviou. E quando Deus levantar você e dizer vai, as barreiras que tem na sua frente, Deus é mais do que o trator de 8. Ele vai desfazendo as barreiras. Ele vai desfazendo as barreiras. E você vai passar e vai voltar cantando o hino da vitória, com almas, aleluia, ganhas para Jesus. Continua evangelizando. Você evangelizando aqui no seu bairro, você evangelizando alguém no ônibus, na condução, no metrô, no serviço, aonde for, você está fazendo missão. E essa missão, aleluia, vai ter uma recompensa. E quem vai dar essa recompensa para você chama-se Jesus de Nazaré. Então não desista de fazer missões. Não desista de fazer a obra de Deus, pois assim o Senhor Jesus quer você como soldado valente e corajoso. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou meditar aqui, como hoje é culto de missões, Marcos capítulo 16, o versículo de número 15, que fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Somente essa. Irmãos, então é assim, ó. Para me terminar, teve um determinado tempo. Isso é um testemunho que aonde eu vou, eu dou esse testemunho. Teve um determinado tempo que eu estava fora. Cheguei de outra cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, já estava o pessoal ali preocupado. Uma criança, filha, eu não sei se tem alguém aqui que lembra da irmã Leni, esposa do irmão Diomar, que é conhecido por Leni. Isso. Uma criança, filha do irmão Leni, da irmã Leni, ela estava vindo da escola, estava com 9 anos. Ela desceu do ônibus. Quando ela desceu do ônibus, o caminhão baú foi e atropelou ela. Ela foi atravessar a BR. O caminhão foi e atropelou ela. Ela bateu a cabeça na guia. Aí levaram ela para o hospital. Lá em Pato Paraíso. Eu cheguei, eu não estava, né? Eu cheguei só vi a notícia. Peguei o caminhão, eu junto com a minha esposa e fomos lá no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, estava a mãe dela e o pai. Ela estava deitada na maca lá no corredor do hospital, não tinha sido atendida ainda. Aí a mãe chegou, a mãe observou algo estranho, chegou e balançou ela, colocou a mão, viu que ela não estava mais respirando, balançou ela, virou ela para lá e para cá e chamou ela e nada. A menina já estava morta. Quando eles viram que a menina já estava morta, eles viraram as costas e saíram para entrar em pranto.
eu estava com um vidro de azeite ali e falei com eles: irmãos, faz favor, volte aqui, vamos fazer uma oração. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Irmãos, nós fizemos uma oração menos de 1 minuto. Ungi aquela criança e já estava morta. Quando eu falei amém, a menina levantou, abriu os olhos e levantou e sentou ali na maca e ficou olhando para lá e para cá e falou assim: mãe, o que é que nós estamos fazendo aqui, mãe? Aonde nós estamos aqui? Aonde nós estamos? Irmãos, o poder de Deus é real. Não se intimida diante das situações, não, porque o poder de Deus é sobre todas as coisas. Recebe, Senhor, aleluia, nossa adoração. Ah, Espírito Santo, com cheiro suave em tuas narinas. Aleluia, adora Ele, igreja. Ele está presente na casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha do fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E lá estavam os três, Aleluia. cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa eles aumentam a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez, mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar. Mas tem gente aí no meio que não
barulho pelo ar se fez ouvir. Parecia uma festa no arraial. Curiosos se apressavam para ver o motivo de tão grande festival. Perguntavam uns aos outros dessa vez: o que será? O que foi que o homem grande para o seu povo desejou? Curiosamente foram para a festa e ao chegar revelaram que o troféu daquela festa era dor e morte de um homem que só fazia bem, que só dobrava os seus joelhos para falar com seu Senhor. Negar a Deus, mandaram matar. De homens maus, gritando em alta voz na multidão. Sabe o que? Mata-o, expulsaram da cidade aquele homem e o levaram ao matador. Mas cheio do poder de Deus, o homem ali chegou. Em oração a Deus, o homem para o céu olhou e disse: olhei, eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo meu Jesus, eu vejo o pé à direita de Deus. Mas nem assim aqueles homens maus tiveram compaixão. Olha, fizeram ver, taparam seus ouvidos e gritaram em alta voz: apedreja-o. Atiraram pedras pra matar e gritaram: mata o pecador. Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor. Profere palavras de faceta contra o nosso rei e contra a lei. Nosso santo. Mas o homem de Deus não parou de ficar em pé na sua luz. Parecia tudo fazer cessar. Eles também mataram Jesus. Numa cruz pregaram seu Senhor, sendo seu único Salvador. Salve-se Deus, Estevão, pregador fiel, não teve uma morte nem se rendeu diante de seus inimigos. Ele já tinha visto seu Senhor sentado na cruz e seu pregador já não via a morte. Estevão estava sendo apedrejado e olhando para o céu, falando com Deus, vendo Jesus à direita do Pai, disse: Jesus, recebe meu espírito. E adormecendo o carro, atiraram pedras pra matar e gritaram: mata o pecador. Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor. Profere palavras de faceta contra o nosso rei e contra a lei. Nosso santo. Mas o homem de Deus não parou de ficar em pé na sua luz. Parecia tudo fazer cessar. Eles não mataram Jesus. Numa cruz pregaram seu Senhor, sendo seu único Salvador. Estevão viu o seu Senhor. Estevão viu a glória de Deus. Estevão viu. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, o azeite vai. Foi o versículo que o Senhor, os versículos que o Senhor me direcionou desde o início. É uma história bem conhecida, acredito que todos conhecem. Estou feliz muito por estar aqui revendo vários irmãos, né, nos pedindo.
Esse menino aqui é a cara do pai dele. Eu penso que é o pastor Pereira que está sentado aqui, é cópia dele. Porque o pastor Pereira fez muito parte assim, da nossa vida quando nós fomos para missões, quando congregamos aqui. E então ele me lembra muito, pai. Atos 9. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos até. Glória a Deus. A história de Paulo me ajudou muito no início da minha conversão. Quando o pastor Domingos enviou a gente para Minas Gerais, irmãos, Deus já tinha falado comigo muitas vezes. Mas eu sempre dizendo: não vou, porque não é assim que a gente faz, a gente é covarde, né? A gente não quer fazer. Eu não quero largar a família, largar essa igreja. Na época, assim, estava começando, mas estava tão linda, um trabalho tão lindo aqui em Coral, a gente fazia parte de tudo, era assistência social, era isso, era aquilo, evangelismo, era nosso forte aqui, era o evangelismo. A gente toda semana tinha uma casa para fazer um culto, enfim, era um tempo muito bom, como é até hoje, né? Não é tempo bom para quem não quer. Porque todos os tempos nós temos que evangelizar, todos os tempos nós temos que falar de Jesus, ainda que nos achem chatos, não querem ouvir, mas nós temos que pregar. A Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, né? Nós temos que pregar. Seja em casa, seja no vizinho, seja na escola, no trabalho, nós temos que continuar levando essa mensagem, porque nós fomos levantados para isso. E tem pessoas que acham que isso é levantado só para o pastor, para quem está na direção do evangelismo. Não, isso é para todos nós. Eu me lembro uma certa vez quando o pastor Domingos, todos os domingos, chamava a gente para evangelismo. E eu não tinha coragem para isso. Todo mundo saía, meu marido sempre teve vontade, sempre foi. Mas eu não gostava muito. E aí um dia o pastor falou: irmãos, experimenta participar do evangelismo uma vez ou outra, você que nunca foi, experimenta, é bom. E aí um dia eu falei assim: é mesmo, né? Nunca fui. Vou tomar vergonha na cara e pô. E fui. Aí a gente evangelizando, aí encontramos um rapaz e um dos irmãos deu o folheto para ele, e ele pegou, rasgou todo aquele folheto. Que aleluia! Aí me deu uma raiva. Uma raiva daquilo. Você tá vendo no evangelismo? Eu pego, né? Acho que estava no Pedro ainda, né? Eu pego a orelha dele, eu cepo. E aí eu falei: não, mas aí os irmãos: não é assim não. E aí tinha um irmão Paulo, não sei se alguns irmãos lembram dele aqui, e ele falou assim: tá vendo? Não dá para ele, ele não quer Jesus não. Ele não quer Jesus. Então a gente, por aí, né? Muita coisa engraçada que a gente passava na época, mas em meio a tudo isso, sempre Deus tinha uma alma para nos dar. Sempre vinha alguém, aceitava Jesus, e aquilo era gratificante, apesar dos espinhos. O Edson também, né? O Edson andou muito com a gente por aí, evangelizando. E era gostoso, irmãos. Era muito bom evangelizar. Nós estamos passando por dias difíceis, né? Nós estamos passando por momentos difíceis. A incredulidade. A Bíblia diz que nos finais dos tempos seria mesmo assim, né? A frieza, a incredulidade. Mas nós, mesmo diante de tudo isso, a gente não deve deixar de pregar o Evangelho. Saulo, por exemplo, ele era um homem estudado, né? Era um homem da lei, era um homem filho de ricos, de pessoas ricas, né? Era um homem formado em letras, era um homem importante da época, né? E ele achava que perseguindo os cristãos, ele estava servindo a Deus.
Não é assim que acontece às vezes com religiosos? Acham que está servindo a Deus e perseguem os cristãos e menosprezam os cristãos, né? Saulo fazia na época a mesma coisa, perseguia os cristãos de matar mesmo. Ele era feroz, era um homem feroz na época. E num determinado momento, aqui onde na passagem nós vemos, Saulo pediu carta aos sacerdotes para ir para Damasco, matar mais, né? Perseguir mais, odiar mais os cristãos. E ali, para a glória de Deus, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele teve um encontro com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus tem um plano na nossa vida de salvação, ou a gente vem ou a gente vem. Ou nós vimos ou nós vimos. Saulo, ele resistia ao poder de Deus. Ele resistia à vontade de Deus. Tanto tem um versículo aqui que me chama muita atenção. Ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa é para tirar coices contra os aguilhões. Não adianta, Paulo. Ele quis dizer isso. Não adianta, Paulo, me resistir. Não adianta resistir a minha obra na tua vida. Não adianta endurecer o coração. Não adianta querer parar. Não adianta olhar para trás. Não adianta olhar para o mundo. Não adianta olhar para as coisas desse mundo. Não adianta, Paulo. Eu quero você na minha obra. E às vezes o Senhor tem que falar isso até para nós mesmos, que já estamos dentro da igreja. Porque muitas pessoas vê algumas pessoas, meia dúzia de pessoas trabalhando e ficam de braços cruzados esperando o trabalho pronto, não é? Acontece muitas vezes isso. Uma meia dúzia de pessoas trabalhando e jejuando e lutando, e alguns outros só vêm, sentam nos domingos e ouvem e vê que tem que estar tudo bonitinho, né? Porque é uma meia dúzia só que quer realmente colocar a mão no arado, como foi cantado no início, e fazer o trabalho. Mas o trabalho foi colocado para todos nós fazermos. Para toda a igreja fazer. Eu sempre digo que se alguma coisa não vai bem na igreja, não é o pastor que é culpado, não é os obreiros que é culpado, não é as regentes, dirigentes que estão na frente do trabalho que é culpado. A igreja é culpada, todos nós. Todos nós temos que nos empenhar naquilo. Aleluia. Todos nós, o grupo de crianças não vai bem, a igreja, vamos orar, que Deus vai dar vitória. A mocidade não está bem, vamos orar a igreja, que o Senhor vai dar vitória. A nave da igreja não está bem, vamos buscar, vamos clamar, vamos chorar, para que o Senhor dê vitória à nossa igreja. O corpo de obreiro não vai bem, vamos orar por eles, vamos buscar por eles, porque o inimigo das nossas almas luta contra isso, contra a igreja, contra o bom andamento da igreja. E por isso nós temos que juntar nossas mãos, dar nossas mãos e clamar ao Senhor para que o Senhor dê vitória naquela área. O pastor, por exemplo, deu o anúncio da construção do templo. Vamos orar. Quem não pode contribuir, ore. Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho, mas mexe lá no bolso de quem tem, né? Dá aí vitória para o pastor, dá vitória para a nossa igreja, porque a vitória é da igreja. Arrumou a luz, a vitória é da igreja. Pintou a igreja, a vitória é da igreja. Alguém foi curado, a vitória é da igreja. Aleluia! Jesus salvou almas, a vitória é da igreja. Então, nós precisamos unir nossas forças mais, porque a gente unido é muito mais fácil, irmãos. Imagine eu só buscando por uma causa, sendo que eu tenho um monte de gente que pode lutar comigo, pode me ajudar, né? É verdade. Eu estava conversando com um irmão alguns dias atrás, até que já foi daqui, a gente esteve aqui um dia desse, visitando uma irmã, e ele me disse uma coisa importante. Eu não sei se alguns irmãos lembram aqui do Kennedy, a família do Kennedy, a irmã Ana, e eu estava na casa deles e ele falou assim uma coisa muito interessante. Ele disse: irmã Vera, há um tempo atrás, quando um membro da igreja tinha um problema, todos se uniam para orar. Todos paravam para orar por aquele problema. Se alguém estava doente, vamos orar por fulano que está doente até ele ficar curado. Tem alguém que está com algum problema, está desempregado, vamos orar até fulano arrumar uma porta de emprego. Assim que a igreja funcionava. E precisa continuar sendo assim hoje. Por que cada um por si, Deus por todos? Não, nós somos irmãos, somos uma família, somos uma casa, né? E nós temos que sim nos unir nossas forças quando ver nossos irmãos sofrendo, porque a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Não é só festa, né? Tem uma festa ali vamos, mas se tem um choro ali, não vou não. É assim que funciona hoje? Tá mais ou menos isso. Mas não, irmão, se tem alguém chorando, todo mundo tem que se unir para chorar junto, para orar junto, para buscar junto, para que o Senhor nos dê vitória. Assim o Senhor se alegra de ver os filhos dele todos juntos, numa só fé, numa só união.
Paulo aqui achava que ele era o grande, né? Ele era muito grande, porque ele era um homem aletrado, era um homem de letras. E ele sabia que a maioria dos irmãos que pregavam o Evangelho era humilde, não tinha letra, não era estudado. Então ele falou, para mim é fácil, vou acabar com essa raça, em nome da religião. Dizia ele que servia a Deus, mas mesmo assim ele estava perseguindo e matando os irmãos. Só que Deus, irmãos, quando Ele tem um plano na nossa vida, não tem letra, não tem ninguém estudado, não tem nada mesmo, porque na época que Deus me chamou, eu falei, Jesus, que agora, o que eu falei na minha vida? Eu ficava pensando assim, como os irmãos que fecham relatórios, eu sempre estava aqui junto com pastores, com as esposas do pastor ajudando, e ficava pensando, o que eu vou fazer com a igreja? Tanta coisa para fazer, o que eu vou fazer? Meu marido dirigir a igreja agora. Eu ficava pensando isso. E aí quando a gente foi para lá, para Minas, Deus tinha falado comigo aqui através de um irmão, eu fui num noivado, foi a última vez que Deus usou uma pessoa para falar comigo aqui em São Paulo. Eu fui num noivado e eu tinha ali um senhor numa cadeira de roda, sem as duas pernas. E aí eu entrei naquela sala e fiquei ali sentada e eu percebi que só estava eu ali, mais outras pessoas, e só que ele não parava de olhar para mim. Não parava de olhar, não parava de me olhar, e eu fiquei sem graça, eu levantei, e quando eu saí, estava na porta, ele fez psiu. Ele fez um psiu, mas parecia que era o psiu de Deus, sabe? Aquele psiu, que eu olhei para trás, sempre aqui que Deus tem alguma coisa para você. E eu sentei trêmula. E ele começou a falar um monte de coisa que Deus já tinha falado com ele, comigo também. Eu tinha falado, ele tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Ainda a última coisa que ele falou assim, uma das últimas coisas que ele falou assim, você vai fechar o olho, quando você abrir, você está lá do outro lado. Prepara os seus malas. E eu falei, Jesus, tremendo ali, sabe? Fiquei um tempão, uma tremedeira assim, falei, Jesus, agora não tem para onde eu ir. E aí eu vim para o culto, como ele disse, uma sexta-feira eu lembro, culto de doutrina, estava sentada lá atrás com aquele moço lá atrás no colo, sabe? Levanta o Anderson. O Anderson, levanta. É meu sobrinho. Ele era pequenininho, estava no meu colo na época. E eu estava com ele no colo, aí o pastor chamando as pessoas para vir para cá. Eu preciso de um casal lá em Minas Gerais, em missões. Aí tem um monte de gente, porque hoje em dia ninguém vem mais, né? Ninguém quer saber de missões. Mas naquela época o pastor chamava todo mundo aqui na frente, aquela, né, pastor? Todo mundo na frente, aquele monte de gente que queria fazer missões, queria ir. E eu estava sentada, fiquei, meu marido sentado ali também. Eu falei, tomara que não levantar, tomara que não levantar. E aí ele ficou, aí chegou uma hora que o pastor domingo falou assim, a pessoa que tem que ir não está aqui ainda. Eu lá sentada, ele aqui sentado aí, né? O Espírito Santo com certeza levantou em todo lugar. Vou lá, Vera não quer ir, mas eu vou. E veio. Aí o pastor olhou lá para trás, Vera, você vai? Eu falei, não, vou fazer o quê? Vai sozinho? Tem que ir. Vou ter que ir. Aí levantei, deixei o menino com a minha mãe na época ali e vim. Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Eu me lembro que o pastor Expedito, eu não sei se ele vai se lembrar disso, eu tinha construído aqui na minha mãe e chamei alguns irmãos para fazer culto de ação de graças. E no meio daquele culto ele parou e olhou para mim e falou assim, irmã Vera, você está bem feliz com essa casa, mas você não vai ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Me deu uma tristeza. O que vocês vão ver fazer aqui? Mandar um recado desse, explicar uma situação dessa, um sacrifício para construir a casa, agora eu não vou ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Eu nunca esqueci isso. Deus puro na sua vida. Quando terminou o culto, fomos para Minas. Fomos lá para Minas. Quando a gente teve que voltar, eu pensei, opa, minha casa, o Bom Jardim, vou continuar minha vida lá, que eu tinha vida boa, tal. E eu vim, meu marido ficou para trás. Quando eu estava no caminho, o Senhor falou comigo acerca de covardia. E aí, só que eu vim para o culto aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha um pastor pregando, e o pastor falou assim, Deus não me chamou como covarde, não. Eu falei, ai Jesus, mas eu vou ter que continuar? Eu estou voltando, vou ter que continuar, e Deus já tinha mostrado para ele, a gente não vai ficar no Bom Jardim. Deus vai mandar a gente lá para o setor 50. Então, irmãos, se o Senhor chama a gente, se o Senhor nos chama, eu digo como Paulo, não sou eu mais que vivo,
mas Cristo vive em mim. Tem gente que aceita Jesus e acha que é Ele que vive. Não, irmãos. Se for do seu jeito, não dá certo. Se Deus estiver te chamando, não endureça o seu coração. Não, porque você vai sofrer. A gente sofre quando Deus chama a gente para uma obra e a gente não faz. Seja lá do outro lado, seja aqui na obra mesmo, porque às vezes a gente pensa que faz missões só lá fora. Não, aqui também, tem muita missão aqui. Às vezes até no seu reger você está ganhando almas. Até no seu louvar aqui você está ganhando almas, porque eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Eu fui para a igreja, meu marido aceitou Jesus primeiro que eu, e eu ia para a igreja e eu ouvia a filha do pastor cantando aqui no Rosa Vermelha, olhando este mundo, ele viu grande multidão. Eu estou cantando, vou cantar nas mãos para vocês. E eu ficava observando a letra daquele hino. Aquele hino era como se ele entrasse dentro de mim, assim, sabe? Eu só ia para o culto com ele. Ele aceitou Jesus, eu ia para o culto com ele, mas toda vez que aquela moça cantava esse hino, aquilo ia entrando dentro de mim. Eu pensava em prestar atenção na letra daquele hino. Por isso que é importante o louvor. Se você vai louvar, louve para Deus, louve da sua alma, para Deus, porque o Senhor recebe. E você não sabe se você está ganhando uma alma para Jesus através do seu louvor, através do seu trabalho. Alguém está te observando, mesmo dentro da igreja, alguém está te observando. Então preste atenção no que você está fazendo na obra de Deus, seja lá fora, seja aqui dentro, o seu andar, o seu falar, o seu caminhar, o seu olhar. Preste atenção no que você está fazendo na obra de Deus, porque você não é missionário só lá fora, aqui você pode ser um missionário. Alguém pode estar tentando se converter através de você. Então preste atenção no que você está fazendo. Muitas vezes já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se converteram porque ouviu, olha aquela fulana, olha aquela irmã, olha aquele irmão, ali vai um servo de Deus. Ali tem uma serva de Deus. Então preste atenção que você pode ser missionário aqui. Talvez você fale assim, eu nunca vou sair por aí, mas você pode ganhar aqui uma alma para Jesus. Quem já ganhou uma alma para Jesus aqui? Levanta a mão. Olha que lindo. É gostoso, não é? Muito bom. Continua assim. Continua ganhando uma alma para Jesus. Eu para ganhar essa peça rara aqui, foi uma coisa de louco para ganhar o jogo de Jesus. Eu chamava as irmãs para ir lá em casa, e aí elas entravam pela cozinha e saíam pela sala. E às vezes a gente entrava pela sala, quando a gente pega ele, eu entrar pela sala, eu saía pela cozinha. Ele já pulou até a janela do quarto. As irmãs chegavam, escutavam o barulho das irmãs, pilhutavam, ia embora. Eu disse, Jesus, o Senhor falou que ia salvar minha família, Senhor. Descer essa peça aí. E aí um dia eu convidei ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja, já que ele não aceitava as irmãs, então vamos para a igreja. Hoje você pode me esperar. Só faltava falar sentado. E aí esperava na hora do culto, passava em casa, saiu. Saiu. Aí convidava quase todo domingo, vamos para a igreja. Saiu. Gostava de um bar, gostava de um sinuca. E sei lá mais o que eu gostava. Vivia no bar, mais no bar do que em casa. E a minha mãe preocupada com ele, e o Senhor falando comigo, tem uma obra na vida dele. Pode lá que eu tenho uma obra na vida Aleluia! dele. Senhor, já estou cansada. Meu marido vivia direto atrás dele, e eu a gente atrás. Aí, um belo dia, Deus fez com ele como fez com Saulo. Derrubou do cavalo. Hoje eu te pego. Hoje eu te pego. E foi pro culto, irmãos. O único culto que eu consegui levar ele. O único culto que eu consegui, o primeiro culto que eu consegui levar ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Aqui, até hoje, para a glória de Deus. Nossa, foi uma festa na igreja, foi uma festa para mim, porque eu pensei, Jesus, o Senhor fez a obra mesmo. E aí no início eu ainda pensei que vai ficar mesmo, meu Jesus, tem misericórdia, sabe? De jeito não. Vocês não conheceram, não sei se alguém aqui conheceu ele no mundo, né? O Carlos, né? O Carlos O Carlos conheceu ele no mundo, então, né? Então, conheceu ele no mundo, então. Então, irmãos, a gente vai batendo. Uma certa vez eu estava em Minas e sentada no ponto de ônibus, porque lá, como meu marido falou, é muito difícil, não tem condução para todo lado, não tem ônibus para todo lado. Se o ônibus passou daqui 1 hora, eu aprendi a andar de bicicleta lá, porque cansei de não esperar ônibus, eu aprendi a andar de bicicleta lá. E aí um dia ele teve um febrão em casa e não podia ir para o culto era tarde lá, porque era como os irmãos vinham tudo da roça para o culto, a gente fazia o culto à tarde, para não ficar tarde para os irmãos ir embora, porque o que mais tinha lá era cobra. Pensa num lugar que tinha cobra, gente, pelo amor de Deus. Porque, matavam as cobras, jogavam nas cercas, ficava aqueles cobras
E uma coisa horrível, uma coisa que eu passei assim, que eu falei, Jesus, é um teste, não é possível. Morria de medo. E aí, ele teve um febrão lá e eu não consigo levantar, não consigo ir, não tinha médico, não tinha hospital perto. E eu disse, eu não posso deixar os irmãos lá sozinho, né? Eu fui sozinha, peguei o ônibus e estava lá no ponto de ônibus, de repente chegou um moço, ele ficou me olhando e disse assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E pegou o carro e foi embora. Eu falei, o que quer dizer isso? Eu fiquei com aquilo na cabeça, água mole, pedra dura, tanto bate até que... Hoje em dia as pessoas conhecem esse ditado, mas eu nem conhecia na época. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente já estava lá há algum tempo e nenhuma alma tinha se salvo. E eu ficava preocupada com aquilo, mas Jesus, para que o Senhor enviou a gente aqui? Para sofrer, uma hora ele está com febre, outra hora eu estou com dor de garganta. Ficava em casa uma vez, porque lá era muito pó e a minha garganta não aguentava, vivia com dor de garganta. E eu falei para o Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Depois que eu cheguei em casa, eu pensei, foi isso que o irmão quis dizer, eu tenho que continuar batendo na pedra, batendo, vai chegar uma hora que Jesus vai começar a fazer a obra. Aí chamei um casal de irmãos que a gente estava na casa deles lá, e vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. E nós começamos a fazer campanha, irmãos, para Jesus salvar almas, porque a gente tem que ter estratégia para Jesus salvar almas. Se de um jeito você não está ganhando, vai de outro jeito, arruma outro jeito. Eu me lembro que aqui a gente fazia muito os 10 talentos, essas coisas assim para a gente ganhar alma. Quem trazia mais alma para Jesus, naquela noite ganhava. Meu marido mesmo ganhou várias lembrancinhas. Ele ganhava muita alma para ele, ganhava mais que eu ficava competindo com ele, eu nunca ganhei dele. Ele sempre ganha. Então, eu trabalhava com campanha dos 10 talentos. O G acho que chegou a participar da campanha. Campeão geralmente, né? Ela na outra igreja, antes de vocês, a gente. Depois a gente ganhou eles e eles começaram a ultrapassar a gente. Então, irmãos, a gente tem que ter estratégia para ganhar almas hoje. Porque está difícil, não é fácil. Os escândalos que têm acontecido por aí, com a frieza, com a mornidão espiritual, está muito difícil. Então nós temos que ter estratégia. E não existe nada como uma boa oração. Jejum e oração. Vamos orar, vamos jejuar, vamos jejuar. E Deus vai continuar fazendo a sua obra aqui na terra. Então, irmãos, Saulo ficou nessa situação aqui de perseguir os irmãos até a hora que Jesus quis ter um encontro com ele. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Não adianta fugir. E me chamou a atenção quando o Senhor falou para ele: dura para ti continuar recalcitrando contra os aguilhões. Dura para ti continuar lutando contra o meu querer, a minha vontade. Então tem gente que sofre porque quer. Porque Deus está chamando, falando, e a pessoa está sofrendo, está sabendo por que está sofrendo, mas continua como Paulo aqui. Não. Eu estou servindo a Deus, eu estou lutando por Deus. Eu faço isso, eu dou esmola, eu faço aquilo, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Não existe isso. É Jesus que faz a obra. É Jesus que salva, não é esmola. A esmola que a gente dá, os trabalhos que a gente faz porque já aceitou Jesus, porque tem Jesus, porque tem o Espírito Santo. Então a gente faz. Mas esperar, eu me lembro uma certa vez, o Anderson era pequenininho e o G com o Anderson, e ele dizia assim, uma vez ele falou assim para mim: eu vou deixar o Anderson crescer para ele escolher o que ele quiser. Eu falei: não, você é o pai dele, simples. Tem que ensinar ele agora. Mais velho não. Aí, ainda bem que ensinou, ele está afastado do que quer. Fez a parte dele. Aleluia. Fez a parte dele, ensinou o caminho que deve andar. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, né? E jamais ele se desviará dele. Eu entendo que ele está afastado e não desviado. Ele sabe o caminho, ele conhece bem o caminho. Então, a função do pai e da mãe é criar o menino no caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar. Ensina o seu filho em casa. Ensine a orar, ensine a louvar a Deus, ensine a respeitar a casa do Senhor, e ensine o caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não venha te dar trabalho. Eu tive um pastor que ele dizia assim, para os irmãos que não levavam os filhos para a escola dominical: ai, bichinho, estuda a semana inteira, levanta cedo. Ai, bichinho, deixa ele dormindo. Então, hoje ele é um bichinho, amanhã ele vai virar um bichão. Ele falava isso. E é verdade. Daqui a pouco ele não quer mais ir para a igreja.
né? Não quer mais temor a Deus, não quer, porque não está educando, está deixando o filho dormir em casa e não vem traz para a escola dominical. Ele tem que aprender enquanto ele é pequeno. Então, Saulo, irmãos, ele lutou até a hora que Deus quis que ele lutasse contra a obra de Deus. Quando Saulo estava perseguindo os cristãos, o Senhor disse para ele: você não está lutando contra a igreja, está lutando contra mim. Está lutando contra mim, você está endurecendo o coração contra mim. Duro será para ti. Vai, termina de andar o seu caminho, vai até Damasco, que lá eu vou te falar o que você tem que fazer. Aleluia. Então, irmãos, tem pessoas que falam assim: eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu ficava lutando no banco, eu ficava praticamente segurando o banco para eu não levantar nada no apelo. Os irmãos faziam o apelo e eu segurava no banco, porque era como se eu já tivesse convertida, tinha que me levantar, mas eu ficava sempre procurando um obstáculo. Eu fumava, eu era bem mundana, eu gostava de festas do mundo, eu era bem mundana, eu não era idólatra nem nada, mas eu era bem mundana. E eu fumava, tinha um vício do cigarro, e o que me segurava era mais o vício do cigarro. Eu entendo que eu já estava convertida, toda vez que fazia o apelo, meu coração ficava tum, 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 tum. E parecia que o pastor falava tudo para mim. Parece que tudo que ele falava era para mim. E aí um dia foi um missionário lá e ele começou a pregar. E ele disse assim: se você quer Jesus, vem. E eu seguro no banco, fiquei, não vou. O coração querendo ir, mas eu não vou. Por isso que quando é feito um apelo na igreja, nós temos que ficar em atitude de oração, porque o inimigo está lutando, para a pessoa não aceitar. Aí a pessoa coloca um monte de coisa na cabeça: ah, não posso por isso, não vou mais fazer aquilo, não vou mais poder isso, não vou mais poder aquilo, e com um monte de coisa o inimigo começa a trabalhar muito na cabeça da pessoa. E Jesus chamando a pessoa. E Jesus já estava me chamando. Jesus já estava me chamando fazia tempo, e eu endurecendo o coração. E aí, chegou um determinado momento que ele fazendo um apelo, eu pensava: não vou porque eu fumo, eu tenho um vício de cigarro, não consigo parar de fumar. E aí o pregador, como se fosse o Espírito Santo, com certeza era o Espírito Santo falando no coração dele, falou assim: se você tem um vício, vem Jesus se liberta. Pronto. Eu ia lutar contra o que mais? Pensei: se Jesus liberta, então eu vou. Levantei e fui, estou aqui até hoje. Então, se você tem um vício, é Jesus que liberta. Quando eu me libertar, quando eu isso, esse aqui falava isso direto, não, vai chegar uma hora que eu vou, deixa eu me libertar primeiro, deixa eu fazer isso aqui primeiro, não, ninguém faz nada, irmão, sem Jesus. Não faz, a gente não é nada, a gente não faz nada, não consegue nada sem o Espírito Santo. Me lembro que a minha mãe sempre pedia para a gente ler a Bíblia, a gente sempre ser crente, a gente lia. Sem o Espírito Santo, o que a gente entende de leitura de Bíblia? Nada. Então, se Deus está chamando, abre o seu coração. O resto quem faz é Deus. Não existe outro caminho, não existe outra coisa. A gente não consegue se libertar sozinho. Nós não conseguimos nos libertar sozinhos. É o Espírito Santo que nos liberta. Eu nunca esqueci quando o pregador falou: se você quer, você tem um vício, vem, Jesus te liberta. É Jesus que liberta, é Jesus que faz, é Jesus que trabalha. Nós não conseguimos nada, é Jesus que faz tudo. A gente aprende tudo com Jesus. Pergunta os tocadores quem ensinou eles a tocar. O Espírito Santo ensina. Meu marido não sabia ler, ele lê tudo. O Espírito Santo ensinou. O Espírito Santo me ensinou. Tem pessoas que ouvem isso hoje acerca da morte da menina. Tem gente que não acredita nisso. Infelizmente. Mas foi o que aconteceu. A gente presenciou muitas coisas que Deus fez. Me lembro um dia, irmãos, que a gente estava dormindo já de madrugada e chegou as pessoas batendo na nossa porta, batendo. O pastor falou que a gente tem bastante coisa para falar. E tem, pastor. Pelo amor de Deus. Eu não gosto de falar, nem de receber, mas quando eu recebo, eu vou falando. E aí, a gente estava dormindo já, alguém bateu na porta. Tem uma pessoa ali que está passando mal, vocês podiam ir lá orar? Ninguém crente. Vocês podiam ir lá orar? Eu ouvi dizer que 6 horas e tal, e nós levantamos e fomos. Quando chegamos lá, irmãos, lá é tudo fogão de lenha, tinha um rapaz que ficava para lá e para cá, estava todo queimado, todo grudado de brasa. Ele ia lá no fogão, pegava as brasas acesas, comia, colocava dentro da boca. Legião de demônios. E as pessoas ali tudo sem saber o que fazer, ninguém crente, ninguém entendia, sem saber, pera, desgraçado, sai, desgraçado. Eu chego xingando o demônio. Uma coisa
horrível, sabe? Uma mistura. E ele ia lá embaixo de um arame assim, e voltava. Aí a gente chegou, meu marido chegou e falou assim: deixa ele. E para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A gente não conta isso para a nossa glória, para a glória de Deus. A gente conta porque sabe as coisas que Deus tem poder para fazer. Ele é o mesmo. E aí ele foi lá e pegou ele e buscou ele de lá para cá e oramos pelo rapaz e ele ficou liberto. No dia seguinte a família inteira estava na igreja. Só que assim, os povos ali é tão incrédulo que mesmo vendo essas coisas era difícil. A gente evangelizava o dia inteiro naquele sol quente. Eu vou. E aí eu ia para o culto. Aí um dia ele pregava, eu cantava. Um dia ele cantava, um dia eu era eu e ele ali. Era nessa época que eu estava pensando: Senhor, o que a gente veio fazer aqui? E aí um dia foi a família inteira para a igreja, e uma bênção, sabe? Começou a ir através disso, e os vizinhos que estavam lá também foi. Eu falei: olha que bênção. Todo mundo da igreja, mas quem aceitou Jesus? Então assim, dá esses desânimos na gente. Por causa desse tipo de coisa, a gente pensa que não vai dar, vai dar, irmãos. Glória do Senhor. Vai deixar duas igrejas super lotadas. Uma bênção de Deus, mas foi através da oração, do jejum, da paciência. A gente tem que ter paciência também para esperar em Deus tudo aquilo que Ele quer fazer, não que a gente quer. A gente não pode nada. A gente é apenas instrumento na mão dele. Porque quando o Saulo caiu ali e ficou cego, ele foi carregado para a casa de Judas. Ele teve que ir carregado porque ele ficou cego por desobedecer a Deus. Ele ficou cego por causa da desobediência. Na verdade, ele já estava cego, né? Deus permitiu que ele ficasse cego, literalmente, para ele entender que ele estava cego. Ele achava que estava vendo muita coisa, mas ele estava cego. E ele teve que ser carregado para a casa de Judas. Lá, Ananias foi chamado por Deus: Ananias, vai lá, ora por Paulo. Mas, Senhor, Paulo, não é assim que a gente faz? Meu marido nunca vai. Meu filho nunca vai. Meu vizinho nunca vai. Fulano, aqui está perdido. Não é assim? Ananias fez assim com Deus: Senhor, o Senhor sabe a forma de Paulo, de Saulo. O Senhor sabe que aquele homem vive perseguindo, aquele homem vive matando, aquele homem pegou carta lá dos maiorais lá para vir aqui matar a gente. Não vou não, Senhor. Vai. Você vai sim. Você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar e fala para ele o que eu tenho na vida dele. Vai, fala para o teu marido, fala para o teu filho, fala para o teu pai, fala para a tua mãe. Fala que Jesus tem uma obra na vida dele. Fala que Jesus pode transformar. Fala que Jesus pode fazer. Fala que Jesus faz. Jesus continua fazendo ali o mesmo Deus que fez lá na vida de Paulo. Ele faz ainda hoje. Nós temos que crer nisso, irmãos. Hoje em dia parece que a igreja está morta assim. Sabe o que a gente faz ali na igreja? Só canta. Louvores lindos, né? Mas nós precisamos contar nossos testemunhos, que Deus ainda faz. Aleluia. Nós precisamos falar que Jesus ainda faz. Antigamente o povo pegava na Bíblia, era criança, era adolescente, e pregava e falava. Hoje em dia é difícil, né? Tão linda a vitória. Ora pela vitória, para Deus continuar dando vitória. Porque é difícil, irmãos. É difícil até para os pais hoje criar os meninos assim, porque só quer o mundanismo, só quer coisa que não é televisão. Pelo amor de Deus, irmãos, cuidado com seus filhos na televisão demais. Cuidado, seus adolescentes, cuidado. Volte-se mais para a obra do Senhor, porque se Deus tem um plano na vida do seu filho, você é responsável por isso. Ajude eles mais. E Paulo e Ananias, ouvindo a voz de Deus, não teve como voltar atrás, né? Teve que ir lá até Paulo, mas Deus já tinha avisado para Paulo também. Olha, Paulo foi lá, orou para a vida de Saulo. E olha, irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por você, para você voltar a enxergar. E você vai padecer muito pelo meu nome, pelo nome do Senhor. Então, levanta daí e vai. Depois, todo mundo conhece a história que Saulo, através de muita luta, muita guerra, ele também foi perseguido. Ele perseguiu muito e depois foi muito perseguido. Mas se vocês forem ver quantas coisas Paulo passou e venceu. Paulo foi picado por cobra, sofreu naufrágio, sofreu frio, sofreu
fome, sofreu abandono. Só foi abandonado. Paulo, né, foi abandonado pelos irmãos. Ele escreveu uma das cartas falando que foi abandonado, porque às vezes é assim que a gente se sente. Tem tanta gente na nossa volta e a gente parece que está abandonado. É assim que a gente se sente hoje. E Saulo se sentiu abandonado. Sofreu uma faixa, foi picado por cobra, mas graças a Deus, né, foi livrado, foi um testemunho, foi um milagre que aconteceu na vida de Paulo. Muitos milagres aconteceram na vida de Paulo. Muitos milagres. Na vida dos discípulos que foram presos. Imagine você ser açoitado pela palavra de Deus, açoitado, e chegar lá na prisão cantar. Quem é que canta aqui? Aí tem gente que está passando uma lutinha de nada. Eu vou para a igreja, mas eu não quero mais ser crente. Eu estou passando luta. Os discípulos foram açoitados. E mesmo assim um olhou para o outro. Vamos cantar. Vamos cantar? Está passando luta? Louve a Deus. Está passando prova? Louve a Deus. Continua louvando a Deus. Está passando por alguma aflição? Louve a Deus. Continua louvando a Deus. Não desista de louvar a Deus. O louvor é o melhor remédio para a nossa alma. Eu estou falando aqui do louvor é porque o povo hoje só quer cantar, né? E olha que canta bonito. Olha que cantam. Eu não sei cantar, nunca soube. Eu amo louvor, mas não sei cantar. Mas só que o povo de hoje está muito preguiçoso. Não querem mais orar, não querem mais jejuar, não querem mais evangelizar. Não é? Hã? Todo mundo quieto agora? Estão falando alguma mentira? Precisamos evangelizar, sair do comodismo, sair do banco, né? Ajudar os irmãos, que às vezes meia dúzia trabalhando e o resto bem tranquilo. Vou para a igreja domingo, só ouvir cantar e pronto. Não é assim? Foi para isso que Deus nos chamou? Não foi. Deus nos chamou para sofrer pela causa de Cristo. Irmãos, e não pense que sofrer pela causa de Cristo não traz benefício para nossas vidas. Porque enquanto você está sofrendo, Deus está trabalhando em favor da sua família. Enquanto você está gemendo pela causa de Cristo, Deus está trabalhando em prol da sua família. Deus sempre está trabalhando por nós, Ele não deixa nada de graça. Nada, irmãos. A gente pode passar o que passar. Tudo que a gente faz para a obra de Deus, Ele não deixa nada de graça. Ele paga tudo. Paga com bênção, paga com cura, paga com libertação, paga com livramento. Ele paga. Eu não posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Eu vou parar de falar porque eu acho que eu estou quase fechando meu paletó. Que Deus abençoe vocês. E continue orando por nós. Eu não sou de pregar para ninguém rodopiar no violão, nos coisas aí não, tá, irmãos? Tem gente que prega, que a pregação de hoje é assim, né? A igreja fica na expectativa quando vem um pregador, né? Hoje nós pula. Né? Hoje está assim. Hoje nós pula. Eu não sou esse tipo de pregador. Né? Eu não sou. Eu senti de falar isso hoje, foi o que o Senhor me deu hoje. Passei a semana inteira nessa palavra e Ele me deu nessa palavra. Glória a Deus. Que você tome isso para a sua vida, a vida de Paulo. Paulo sofreu muitos açoites, sofreu muito, mas ele foi muito beneficiado. Imagine, irmãos, você poder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Pensa, não é só pedir. A gente pede. Mas o que você está fazendo para Deus? Pedir a gente é bom, né? Ficar pedindo. Mas o que eu estou fazendo para Deus? Eu sinto vergonha às vezes de mim, sabia? Que eu oro, Senhor, mas daí, quando eu começo a pedir muito, eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu só fico pedindo. Não é a mesma coisa que a gente pedir para o marido. Quem tem marido aí? Pede para o marido. Você me dá R$100 hoje? Só 100. Eu só estou pedindo 10 agora. Pedindo 10. Você me dá isso? Você me ficar pedindo. Chega uma hora que cadê o troco? Não é assim? Só pedindo, você nunca oferece nada, nunca tem nada para oferecer, né? Deus é a mesma coisa. Essa pessoa tem saúde, tem 2 joelhos, tem uma goela boa de orar, tem uma goela boa de me adorar e nunca me adora, você fica pedindo. Não é assim não, viu? Deus abençoe.